Começou! Seja bem-vindo! Escuta a cornetinha? Bendita hora começou! O melhor programa que você pode ter na tarde brasileira. Não tem pra ninguém. É ótimo, é bom demais. Veja só, olha que maravilha você poder ter um programa que a tarde toda você aí, ó, tem coisas boas, saudáveis. E olha, eu já vou avisando vocês que estão aqui, e tem um doutor chegando atrasado, né? Que o programa é o seguinte, ele é bom porque ele tem alguns requisitos. Não pode vir no programa gente inteligente de vocês. Doutor, olha aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Arrumar. Ninguém vai perceber que o senhor chegou atrasado. Não. Aí, ó. Olha aí, ó. Eu tava dizendo, doutor Augusto, que o programa o senhor sabe, só vem gente inteligente. Por isso vocês estão aqui. E outro requisito mais importante, só vem gente bonita. Por isso vocês estão aqui. Não pode entrar gente feia no programa. Não pode entrar gente feia no programa. E eu vou te apresentar para vocês hoje aqui. Olha, o programa tá de alto nível, porque nós temos aqui a primeira delegada de polícia da mulher do mundo. Escutou? Do mundo. Isso mesmo, delegada Rose. Ela é conhecida como delegada Rose. Doutora Rosemary Correia. Mas todo mundo conhece como delegada. Só delegada Rose. Delegada, obrigado aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Mas é um marco para nossa história, eu acho que é importante. É a primeira delegada de polícia da mulher do mundo. E a terceira delegada... Mulher do Brasil. Isso. Terceira delegada. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa. Olha que fibra. Não, e além disso, né? Além disso, levou isso para a política. Foi 4 legislaturas. 4 mandatos de deputado estadual. Olha que beleza. Hoje não é mais. Não. Tá mais. Continuo fazendo política sem mandato, né? Sei, hoje trabalho na prefeitura, na Coab, que é o setor de habitação da prefeitura, e sou presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Muito obrigado de estar aqui, viu? Eu que obrigado agradeço. Demais, viu? Veja só, Ana Beatriz Silva Gomes, obrigado. É nutricionista, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É muito importante. E ó, presta atenção. É o Rodrigo que está lá no áudio? É o Rodrigo que está no áudio? Rodrigo, ela é especialista em nutrição vegetariana e vegana. Ah, que pena. Eu tô brincando. Não, porque o nosso operador de áudio, o Rodrigo, ele é vegano ou vegetariano? Vegetariano, mas olha, vegetariano. E palmeirense e outras coisas também que não sei. Olha, ó. E mestrando pela Universidade Europeia del Atlântico. Obrigado, tá aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Você é vegetariana? Sou. É? Ah, Sou. Tem que ser, né? Claro, né? Sim. Um nutricionista especialista, né? Eu comecei a me especializar porque eu sou vegetariana há mais de 10 anos. Uhum. Nossa, nós temos tanta pergunta a fazer. Pode fazer. Primeira pergunta, você acha que vai conseguir proteína? Se não... Essa é clássica. Pode fazer. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor Jonathan Souza, obrigado, doutor Jonathan. Doutor Jonathan é cardiologista. Olha, ele está aqui, doutor em ciências pela USP. Obrigado, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. O doutor estava contando pra gente aqui, ó, que às vezes ele está fazendo exame e o pessoal está assistindo a Rede Vida lá, né? Exato, a gente está fazendo exame no hospital e a gente está lá. Olá. Vendo vocês. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. E o doutor Augusto, que já chamou atenção, porque ele chegou Doutor Augusto Goldoni, psicanalista, consultor, escritor, famoso aí. Obrigado, doutor, muito obrigado, viu, tá aqui com a gente. Muito agradeço. Obrigado mesmo, viu? Olha aí, gente, vamos lá. A gente vai começar o programa com o pensamento do dia. Vocês, para os nossos filósofos, você faz muito mais pelo seu trabalho do que pela sua saúde, mas como você mantém o primeiro sem o segundo? Tá muito filosófico isso aqui, vamos dizer. Você faz muito mais pelo seu trabalho do que pela sua saúde, ok. Mas como você mantém o primeiro sem o segundo? É verdade, é uma grande verdade. Não dá para manter trabalho se a gente não tiver saúde. Aquela velha história que o pessoal fala, assim, quando fica doente. Eu também fiquei doente esse dia, eu falei, saúde é tudo, né? Sem saúde a gente não consegue nada, né? É verdade. Né? Exatamente. Verdade, doutor, que sem saúde não... Eu acredito muito que a questão trabalho, saúde e família, ou do social, são os 3 pilares. 3 pilares. São 3 pilares. E tem uma linha imaginária entre esses 3 pilares ali, que se um roer, leva os outros embora. É verdade. Né? Não pode estar descompensado também, né? Exatamente. E o pilar da saúde talvez seja o mais rígido ali deles. Porque se você fica só
também no trabalho, descompensa os outros. Exatamente. Saúde, só também pensando em doença o tempo todo, também Exatamente. descompensa os outros. Né? Verdade, né, doutor? Na correria do mundo moderno, as pessoas gastam a saúde para ter dinheiro. Exatamente. Gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Gasta a saúde para ter dinheiro. Aí depois tem o dinheiro e vai correr E daí, atrás. como o senhor falou, Vai correr atrás quando perde a saúde, percebe que é o bem mais precioso que a gente tem. Exato. Porque sem saúde, você vai para algum lugar? Não, e você fala um negócio interessante. Aí depois você gasta todo o dinheiro que você juntou para ter a... Nem. Muitas vezes nem é possível. E muita gente acredita que não cuida da saúde, da alimentação, do exercício físico porque está indisposto, porque trabalha muito. Só que a saúde é que vai te dar disposição para trabalhar cada vez melhor. Ela falou tudo, porque aí é o seguinte, antes de falar de saúde, tem que falar de alimentação, porque comendo bem, meu filho, Exatamente. você não precisa nem de médico. Precisa Comendo bem, sim. não tendo estresse. Ó, eu falo Do lazer, quase como todo dia fazer eu isso falo hoje aqui em no dia? programa. Quase todo dia eu falo no programa. 3, eu chamo de Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Comer bem, dormir bem e exercício. Sem dúvida. Pronto, comer, exercício e dormir bem. Pronto, só isso. Eu tô Tá alguma... falhando, né? Trabalhando. Eu não estou cuidando bem da saúde. Eu ainda falei, a minha máxima, isso é o que eu inventei. Falei assim, aí se você quiser viver, você quer ser sempre jovem, você faz, coma bem, durma bem, faça exercício e minta a idade. Aí tá tudo certo. Você se dá bem com seus irmãos? É a nossa enquete de hoje. Vamos lá. Nossa enquete, você se dá bem com seus irmãos? Eu tô achando isso porque hoje é dia da fraternidade, né? Eu chamo dia da fraternidade, dia do irmão, né? Aquela coisa. Mas, ó, você se dá bem com os irmãos de sangue, né? A pergunta, né? Os irmãos de sangue, né? Você vai votar aí no Instagram, @programa Bendita Hora. Essa é a pergunta, Maria Luísa? É, né? Não é meu irmão aqui, não é meu irmão, assim, não. É meu irmão de sangue, né? Você se dá bem com seu irmão? Não sei, eu acho que não vai ter gente, mas... Vote aí no Instagram. Você se dá bem com seus irmãos? Muito bem. Aí eu quero saber sim ou não, a gente vai ver a porcentagem. Para começar o programa, vamos lá na primeira notícia aqui para a gente comentar. Enfrentar a violência contra as mulheres é um compromisso permanente. A senhora falou, delegada, que há 40 anos 39 anos atrás, nós temos a Delegacia da Mulher. Ou seja, a senhora tem toda a autoridade para falar sobre isso. Dá para falar se aumentou, se diminuiu, ou se é algo que a gente tem que constantemente estar alerta? Bom, eu diria a você que nós precisamos estar constantemente alerta. Em 1985, quando nós começamos esse trabalho, nós não tínhamos absolutamente nenhuma estatística, não tinha números. Estatística? Nada. Não tinha, não, portanto, não existia nenhuma política de atendimento à mulher. A Delegacia da Mulher foi a primeira política para atendimento à mulher vítima de violência do Brasil, não de São Paulo. Do Brasil. Mas foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo, no Parque Dom Pedro. A partir da criação da Delegacia da Mulher, começaram a surgir as outras políticas. O atendimento social, o atendimento psicológico, atendimento jurídico, o abrigo para mulheres que não podiam... Absolutamente nada. E existia, inclusive, aquela coisa, né? Por que a Delegacia da Mulher surgiu? Da reclamação das próprias mulheres da base, de que quando sofriam violência, elas iam a uma delegacia comum e sofriam piadinhas, tipo, olha, outra violência. Vai fazer uma jantinha pro seu marido, toma um banho, põe um perfume e vai fazer. Ou então para dizer para ela, escuta, isso aqui não é problema nosso. Problema de marido e de mulher é com vocês, não é nosso. Então, ela voltava para casa, continuava sofrendo violência. E às vezes morta. E muitas vezes morta, mas naquela época, inclusive, nem estatística disso nós não tínhamos. Marido matava mulher, não era... Nada. Não existia o feminicídio. Não existia. Então, para você ter uma ideia, no primeiro mês de atendimento, no primeiro dia de atendimento, foram 500 mulheres na fila. Nossa. Eu ia perguntar, eu pensei até o contrário, eu pensei que demorou tempo das mulheres se terem coragem. Não. De jeito nenhum. Primeiro dia de atendimento, 500 mulheres numa fila aguardando para serem atendidas. Primeiro mês de atendimento na delegacia, 2.000 boletins de ocorrência de lesão corporal.
que é o que a gente chamava de espancamento doméstico, né? A agressão do marido, do companheiro, do ex-marido. A partir daí, e graças à imprensa, porque quando a imprensa viu aquilo tudo, que todo dia a delegacia tinha 200, 300 mulheres. No Parque Dom Pedro. Sabe o castelinho que tem ali? Você dava toda a volta e você chegava onde ficavam as nossas salas. Então a mulher chegava no primeiro distrito, que era ali na frente, perguntava onde é a delegacia da mulher. Tinha que dar uma... Não, aí o delegado dizia assim, ali na cozinha, dá a volta. Dá a volta e vai lá. Mas... realmente a imprensa nos ajudou muito. Não falava de Lei Maria da Penha, não existia nada disso. Tudo isso que tem hoje, Padre Juarez, em função da sementinha que a gente plantou em 1985. O direito da mulher... Para você ter uma ideia, a imprensa nos ajudou demais. Porque quando ela chegava e ouvia aquelas verdadeiras tragédias que aconteciam dentro das casas, a imprensa publicava. Nos jornais da noite saiam lá uma mulher dizendo o que acontecia com ela. E aí todo mundo foi se alertando. As nossas autoridades começaram a perceber que aquilo não era brincadeira, que era sério. E nos ajudou muito, eu enquanto delegada e as minhas colegas todas que trabalhavam comigo, éramos em 13 mulheres. 13 mulheres? 13 mulheres. É muito pouco, né? Muito pouco. Aí que nos ajudou muito, por quê? A resistência dentro da polícia foi muito grande. Gente, quem que era o governador na época? Era o Franco Montoro. O Montoro, André... Michel Temer, secretário de Segurança. Michel Temer é secretário. Maravilhoso, olha, gente, os dois maravilhosos. Mas isso é importante lembrar, porque a gente tem que lembrar desses nomes, porque... o que nós temos uma política hoje deve ser a ele. Levou, na época, o Conselho Estadual da Condição Feminina, que por acaso eu presido hoje, né, que começou em 83, foi que começou essa batalha para a criação da delegacia. E aí eu fazia parte, nós levamos para o Michel adorou a ideia, levou para o Montoro comprou a ideia, da ideia à criação 1 mês. Da ideia à criação 1 mês, olha aí. Estamos aí. 39 anos de Delegacia de Defesa da Mulher. Hoje, inclusive, existem delegacias da mulher fora do Brasil. Inspirados no Brasil? Daquela que começou em 1985 no Parque Dom Pedro. Interessante. É muito interessante. Agora, é uma luta constante. É uma luta constante. Porque quanto mais você cria uma rede de atendimento a essa mulher... você cria lá Casa Abrigo, você cria as ONGs de atendimento, você cria a Casa da Mulher Brasileira, você cria tudo, você fala, você diz para ela, tem as medidas protetivas, ela não aceita mais ser vítima de violência. Então, o que acontece? Ela vai denunciar. Tomou um tapa na cara e faz muito bem. Tomou um tapa na cara, vai na delegacia. Isso mesmo. Tomou um tapa na cara, ela vai. Então, quando você fala, aumenta ou não aumenta? Não é que aumenta, é que hoje as mulheres têm mais consciência, estão mais empoderadas, né? As meninas hoje, hoje as moças, as meninas, as mulheres, elas nasceram já dentro desse contexto de que você tem e que precisa denunciar também, né? Por causa disso. Mas eu vou contar uma coisa muito triste que acontece hoje com as nossas adolescentes, né? Infelizmente, ao invés de elas se empoderarem no sentido de dizer, não, eu não aceito violência, eu não quero isso, nós temos visto muito, tanto que eu vou muito a escolas conversar com as meninas. Ela arranja um namoradinho e o namoradinho agride. O namoradinho fala para ela a roupa que ela tem que vestir. Isso O namorado fala para ela mandar um nude para ele, que senão ele vai deixá-la. Né? É uma violência. E ela faz. Ela atende tudo isso. Aí ela chega com o rosto roxo, marcado pela agressão que ela sofreu pelo namoradinho, isso com 13, 14, 15 anos. Ela chega para as amiguinhas e diz, olha como ele me ama. Ele até me bate de ciúme. Meu Deus, dá vontade. É difícil, né? É difícil. Não, depois, mas também adolescente, quando encrenca com uma coisa, tá apaixonado, é apaixonado demais. É tudo demais também. Nossa Senhora. Vocês são engraçados. Vocês ficaram conversando aqui. Devia ter falado no ar. Aposto que as melhores perguntas, a melhor coisa foi vocês falando aqui, né? Não. Tá vendo? Dá vontade de repetir tudo que vocês estavam falando aqui. Só um trechinho que acho que é importante, Padre Juarez. Ele é melhor do que... Não, o que ele está falando. Que a violência doméstica começa com abuso... o abuso psicológico. O ciclo da violência são quatro, não é são quatro violência fases. Física ainda, a primeira, violência moral, violência psicológica, tem a violência financeira. E a pessoa não se dá conta. A física normalmente é o último estágio.
Quando estava dizendo que 90% dos casos de violência física, de agressão física, anteriormente já aconteceu a violência psicológica. E a mulher não percebe. Mas ela vai sendo levada, vai Ela sendo... vai, não, porque você é burra, você não sabe nada, você não dá aqui o seu dinheiro que eu vou cuidar. Financeira, patrimonial. Patrimonial. Mas ele faz com que ele não encosta a mão num fio de cabelo dela. Nada. Mas ela olha para ele e ela vê o príncipe encantado. E príncipe não existe, viu, gente? Não existe. Ela vê o príncipe encantado. Então ele fala para ela: se você me encher, desculpa a expressão, eu vou embora. Quero ver se encontrar outro melhor do que eu. E aí ela acredita nisso, ela acredita, então... Que encontra muito, aos milhares melhores, né? Mais uma notícia aqui, vamos lá. Hipertensão atinge quase 30% dos brasileiros. Veja como interpretar os valores da pressão arterial. Mais conhecido como pressão alta, a doença não tem cura e em 90% dos casos é herdada dos pais. Outros fatores também podem influenciar, como fumo, álcool e obesidade. Doutor, a pressão alta é considerada doença? É uma doença. É uma incapacidade do organismo entender que aquela pressão é a pressão natural dele. Então, ela aumenta. É como se eu gosto muito de falar no meu consultório assim, a gente tem uma pressão, uma temperatura do corporal normal, 36 e a gente não está com febre. É como se o nosso corpo tivesse com 38 e achasse que isso é normal. Eu nunca tinha feito essa analogia, é interessante, é verdade. E aí, ou seja, ela saiu do normal, que é a pressão alta, e a gente está aí, tudo bem. E a pressão passa de 14/9, que é o considerado hoje o normal. Hoje, quanto que é a pressão normal? Hoje, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 14/9. 14/9. 140/90. Tá. Mais do que isso, é pressão alta. É pressão alta, mas é preciso que o médico faça uma análise disso daí, né? Não é número. O médico não trata um número. Sei. A gente mede a pressão e isso mas é um dado só. Isso é só um aspecto. Como se fosse a febre não é infecção. Você pode ter febre, mas não ter uma infecção. Então, o que a gente faz? A gente mede a pressão do paciente, e, se tiver associada a outras lesões, porque o que a pressão causa? A hipertensão causa? Ela lesa alguns órgãos. Ela tem uma preferência por lesar cérebro, coração, rins e a retina. E devagarinho isso. E devagarzinho, exatamente. É a elevação persistente, né? Retina também. Retina. Tem retinopatia hipertensiva, o nome feio. Que isso? Agora, é uma doença que não tem cura. Olha, a pessoa não é curada disso, ela tem que fazer manutenção. Essa frase, ela é um pouco polêmica. Por que eu vou dizer? Porque a hipertensão, a maior parte dos casos, ela não tem cura, ela é chamada hipertensão primária. Sei. Só que existem algumas doenças que elevam a pressão. Então, existem doenças como doenças endócrinas. Que são doenças que tem, por exemplo, nas glândulas. Sei. Elas podem aumentar a pressão. Doenças, por exemplo, de obstrução na artéria dos rins, que aumentam a pressão também. Então, o desafio do médico, quando pega um paciente hipertenso, é entender dentro daquela enormidade de pacientes que tudo se manifesta, que é uma hipertensão genética, né? Ou que ele desenvolve... Pode ser herdada dos pais. Pode ser herdada dos pais, para aqueles pacientes que, aqui tem alguma coisa estranha. Será que tem alguma coisinha por trás ali que a gente pode investigar e descobrir que tem uma doença por trás? Então, doenças endócrinas, doenças das glândulas, doenças da obstrução das artérias renais e até a apneia do sono. Também. A pessoa que não dorme bem pode chegar a uma das causas. Doutor, e os picos de pressão, que às vezes é pico de pressão que a gente fala? Pico de pressão. Que a pessoa pode ser por questão emocional e tal. Ela não pode ser considerada que essa pessoa tem uma pressão alta, é porque foi algum motivo extraordinário ali. Exatamente. Pressão alta não é igual a hipertensão, né? Essa é a máxima. Isso então, é a máxima. Hipertensão é uma doença, Exato. A pressão alta, ela aumenta quando a gente está estressado. Se a gente subir 2 lances de escada, aumenta. A gente vai estar no final dessa escada, a gente vai estar com a pressão alta. Mas isso não é doença. Por quê? Porque o seu organismo sabe que aquela pressão foi uma adaptação à atividade física. Foi uma adaptação àquele esforço maior que você teve, seja emocional, seja física, ou até por dor. Tem muita gente que fala assim, toda vez que eu estou com dor de cabeça, minha pressão sobe.
Será? Será que não é a dor de cabeça que está causando a pressão? Então, isso é muito comum no consultório. A gente até fala para os pacientes, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é controlar, tira a dor. Toma um analgésico simples. Isso. E mede a pressão de novo. Se abaixar, provavelmente era a dor que estava causando. Então, a gente faz essa diferenciação entre pressão alta, elevação esporádica assim, da pressão, com hipertensão, que é com essa desregulação do organismo em relação a esse controle. Mas a pessoa começou a perceber que ela tem uma pressão que está acima de 14/9, constante, ela precisa ir ao cardiologista. Exatamente, tem que ir. Aliás, precisa ir ao cardiologista, todo ano você precisa ir ao cardiologista, né, gente? Qualquer médico é capaz de investir, de fazer diagnóstico de hipertensão. Não precisa ser obrigatoriamente ao cardiologista se tiver uma dificuldade. O cardiologista, ele tem mais recursos, né, para diagnosticar principalmente essas formas secundárias, né? Mas qualquer médico é capacitado a fazer isso. Percebeu? Não tem aquelas pessoas que medem pressão mais na rua, não? Lembra aquilo? Aqui em São Paulo, no centro, sempre tinha um pessoal que media pressão na rua, ainda cobrava dinheiro. Mas, padre, isso é importante, porque até tem a Associação Americana de Hipertensão, ela tem, de cardiologia, ela até fala, conheça os seus números. Sei. É uma promoção de saúde do lado dos Estados Unidos, que é pressão, colesterol, os níveis glicêmicos, saber os seus números, seu peso e tudo mais, para poder você se conhecer. Então, medir a pressão, eventualmente em casa, é importante você conhecer os seus números, anotar. E você não sabe a facilidade que é quando o paciente chega com aquela... Eu falo assim, eu chego pro paciente, olha o teu dever de casa aqui. Mas aqueles aparelhinhos que põe no pulso, mede tudo errado, doutor? Não. Mede tudo errado. Certinho. Ai, pelo amor de Deus. Certinho. Ó, sabe que eu meço pressão e sabe que esse relógio faz eletro também. Eu faço eletro no... É claro, não deve ser tão bom como o eletro do doutor, né? Mas eu faço, de vez em quando eu faço meu eletro, ele só dá se tem alguma variação, se tem alguma arritmia, alguma coisa assim. Mas eu faço o eletro, de vez em quando eu ponho, ele faz o eletro, mede tudo direitinho. Né? Mas isso, o senhor tocou num ponto importante. Essa medida da pressão, se a gente for orientar os pacientes, é medir com aparelho de braço. De braço. Esse é o bom. Ele é eletrônico. Estou falando aqui de pulso que eu não confio. O de pulso, ele já não é tão bom mesmo. Tá vendo? Ele já não é tão bom. Não usa não, doutor. Se for para escolher um... de braço, eu tenho de braço, o esfigmomanômetro. Isso. Agora, esses wearable, né, que é esses aí de relógio, esse aqui também mede, não é validado. Não é tão bom. Agora, o eletrocardiograma é bom. O eletro dele é bom. O eletro, mas agora, o eletro é bom. Não é o eletro, porque se ele percebe, se eu tiver alguma arritmia, ele me avisa. Ele me avisa. É uma coisa. Agora, só rapidinho, ela está mandando ele na próxima notícia. Só pressão baixa. Porque o pessoal às vezes está na missa e fala, desmaiou. Desmaiou de quê? Pressão baixa. É verdade que as pessoas desmaiam de pressão baixa? Existem milhares de causas. Precisa investigar o que está causando essa pressão baixa. Às vezes é só alteração do sistema de regulação ali. Naquela coisa. Exatamente. Mas o que acontece muitas vezes, a pressão está baixa ali, pressão 9/6, 10/6. A minha pressão, por exemplo, é 10/6. E a pessoa chega e fala, minha pressão é baixa. Está sentindo alguma coisa? Não. Então não é pressão baixa, é pressão ideal. Doutor, e a gente, semana passada, eu passei mal. Eu acho que não sei se foi virose, se foi intoxicação. Eu acordei desmaiando. Eu falei, minha pressão tá baixa. Eu falei, vou desmaiar, porque eu estava com vontade, ânsia de vomitar. Eu falei, eu vou morrer. Pensei em morrer. Eu falei, preciso deixar senha de banco escrito no lugar, coisa, que eu vou morrer. Eu falei, eu vou morrer. E eu percebi que eu estava esvaindo, assim, e era eu acho que eu tive uma intoxicação alimentar, acho que aí eu fiz todo aquele pôs água na nuca para o vaso ficar mais assim. E comecei a tomar água de pouquinho em pouquinho para aumentar a pressão, coisa. Aí voltei ao normal, mas quase morri. Mas eu percebi que era um sintoma de pressão baixa. E aí, por conta da parte gastrointestinal. Porque dá também, não dá? Quando você vai passar mal, não vai? Exatamente. Quando vai passar mal, eu acho que a pressão... Aí dá essa oscilação da pressão, isso pode acontecer. Gente, é bom, né? Olha aí, tá vendo? Vamos lá. Agora polêmica agora. Dieta vegetariana e vegana reduzem risco de morte prematura. Estudo comprova benefícios em dietas vegetariana e vegana na redução de risco de morte prematura, câncer e doenças cardiovasculares.
Muito bem. Vou perguntar para uma pessoa suspeita. Olha, eu sou suspeita, mas eu falo a verdade, né? É um pouco polêmico falar sobre isso, que só o rótulo de dieta vegetariana e vegana reduz qualquer risco de morte ou, enfim, doença cardiovascular. Porque Só isso, não, né? Só isso, exatamente. Porque o que dá essa fama para ela é que as dietas vegetarianas e veganas bem equilibradas, elas são mais ricas em fibras, reduzem o consumo ali de gorduras saturadas, que é a gordura ruim, né? Então, tem esses benefícios quando bem planejada. Agora, não é só porque você é vegetariano que você tem uma dieta equilibrada e consome muito. Porque você pode ser vegetariano e comer desequilibradamente também. Bolacha, não está comendo carne. Exato, bolacha, batata frita, coisas processadas. A maior parte dos industrializados que imitam ali a consistência, o cheiro, a cor da carne, eles são industrializados com alto teor de gordura. Então, continuam não sendo saudáveis. Então, e é vegetariano. Exatamente. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando bem equilibrada, excelente. Tanto pelo consumo, que eu já falei, né, de fibras adequado, que é, infelizmente, algo que é extremamente descuidado na nossa sociedade, né? Consumo de fibras, um alto consumo de gordura saturada, uma dieta vegetariana equilibrada também, a gente acaba consumindo bem mais nutrientes, polifenóis, micronutrientes, vitaminas, minerais, mas quando ela está desequilibrada... Também não. O que importa é estar equilibrado, então. Exatamente. Mas existe o dado, sim, que você diminuindo consumo de carne, coisa, isso ajuda também. Principalmente as carnes de origem processada, né? Mortadela, peito de peru, presunto, linguiça, são extremamente danosas, né? Um estudo feito pelo The Lancet, uma revista extremamente conceituada, ele mostrou alguns dados pra gente que esse tipo de alimento processado, ele tá muito relacionado com câncer do cólon do intestino. Quanto tá crescendo esse negócio de câncer do colo do intestino? É muito, muito. Nossa, eu tenho tanta piada de vegano e vegetariano. Eu sei todas. Nossa, já todos, né? Eu sei todas. Todos, né? Eu dei vontade de contar, mas tem uma que... Ah lá, o Rodrigo. Rodrigo. Censura? Censura. É porque eu já contei pra ele, né? Vou contar aqui. É infame, mas eu vou contar. Né? Depois o pessoal... Se um vegetariano e um vegano pula do precipício, quem é que ganha? Quem é que ganha? Se um vegetariano e um vegano. Os dois pulam do precipício. Quem é que ganha? Sociedade. É horrível. É horrível essa piada. Essa piada é horrível. Não, mentira, eu tô falando a verdade, porque a dieta vegetariana e vegana... Ela vai poder comungar, hein, pai? Já? Não é possível, gente. Gente, eu não falei, esqueci de falar. Você pode participar com a gente. Entra no YouTube e manda aí a sua sugestão, participação. A gente vai para o intervalo. Sempre quando a gente vai para o intervalo, eu lembro a vocês que a gente vai terminar o programa com uma música que vocês escolhem. Escolhe uma música pra gente terminar o programa. Roberto Carlos, Emoções. Emoções! Não, nem acabei de perguntar. Já tava na ponta. Roberto Carlos, Emoções. E não é nada combinado. Porque gosta mesmo. É a música da vida. Então a gente vai terminar o programa com essa música aí. A gente vai pro intervalo e nós voltamos muito rápido, muito rápido. Bendita hora, todos nós estamos tomando café de 3 corações. Os pais do doutor de 3 corações ainda estão lá assistindo a gente, né? Estão assistindo. Como é o nome deles? Eugênio e Terezinha. Seu Eugênio, dona Terezinha, aqui ó, obrigado aí, viu? O café de Minas é um dos melhores que tem, né? Sempre era Minas, o leite era de Minas, o café era de São Paulo, mas é o contrário. O único que está fazendo uma desfeita muito grande pra gente é o doutor Augusto, que não está tomando café. Tá, né? Que é de Botucatu, da terra do café. A terra do café tesouro, olha aí, é verdade. Café tesouro, que a gente tenta fazer o café tesouro patrocinar, a gente não consegue. A gente é persistente. Vamos falando. Até Botucatu, né? Botucatu, né? Fui criado lá.
Olha, o Rodolfo... Eu nasci em Tietê. Tietê. Barriga Verde, a terra do Michel Temer. Tietê é a terra do Michel Temer. João Cury. É verdade. João Cury. E é o meu chefe. Estudou com meu irmão. Ó! Olha aí, tá tudo... Tem família. Agora eu começo com Michel Temer era colega de turma do meu tio. Tietê, é verdade. Tietê. E o Paulinho é um grande amigo da gente. Olha que coisa, olha aqui, tá vendo? Muito bom, hein? É que são 75 anos circulando. Não, a delegada Rose conhece Deus e todo mundo, né? Aquela coisa. Vamos lá. Pensamentos intrusivos. Esse negócio é bom. Saiba o que são e como identificá-los. Ideias incômodas que surgem de forma súbita e involuntária pode aparecer em qualquer um, mas a forma como lidamos com elas determina se há algum transtorno relacionado. Doutor, isso é importante. A gente não falava nisso, mas geralmente, hoje você está falando pensamentos intrusivos, doutor. Isso, ou pensamentos automáticos. Automáticos. São pensamentos que invadem a nossa mente, independentemente da nossa vontade. Involuntariamente. Voluntariamente. E é comum. Quem consegue parar o pensamento? Não tem jeito. Ninguém. A gente pensa o tempo inteiro. E isso pode gerar estresse, ansiedade. Só que depende do tipo de pensamento que invade a sua mente. Eles são automáticos e normalmente eles derivam de crenças mentais ou paradigmas mentais inconscientes. Sei. Que a gente seleciona. Sei que. Mas eles geralmente aparecem em alguns momentos específicos ou não? Esses pensamentos... Não, aparece o tempo todo. Pelo que está dizendo ali, esses pensamentos intrusivos é aqueles que invadem. Mas pelo que eu estou entendendo da reportagem, é que são pensamentos negativos, sim, que povoam a nossa mente de forma pavorosa, que causam um mal-estar, causam um incômodo e causam até transtornos psíquicos. Dá um exemplo pra gente. Pensamento, por exemplo, está associado aos transtornos de saúde mental, como o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno do estresse pós-traumático e a ansiedade. Por exemplo, um pensamento de contaminação. Sei. O transtorno obsessivo-compulsivo é a obsessão, então é a intrusão desse pensamento negativo que invade e povoa a tua mente, e daí você precisa ter um ritual compulsivo para se livrar daquele pensamento. E nunca livra, né? Porque ele é repetitivo. Não livra de se você, por exemplo, mania de ordem. É bom ter ordem? É bom ter organização? É ótimo ter disciplina. Mas se isso prejudica a tua rotina e o teu pragmatismo, passa a ser uma patologia. Então é a graduação. Mania de limpeza. Limpeza é bom, é a base da saúde. Quando a pessoa, é verdade. Mas quando, por exemplo, a pessoa vê um quadro na parede, está fora do lugar, ela é invadida por um pensamento que, se ela não arrumar aquilo, não botar ordem, vai acontecer alguma coisa catastrófica. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela era uma senhora muito educada, muito fina, e ela tinha o toque com organização. Ela estava na casa da comadre, sentada no sofá, de repente ela percebeu que tinha um quadro torto. Ela entra num desespero, num incômodo, para uma outra pessoa pode ser normal, é normal, mas ela não conseguia mais prestar atenção na conversa e começa a gerar um mal-estar físico até. O que ela teve que fazer? Ela não podia pedir para a amiga arrumar o quadro. Ela pediu um copo d'água. Enquanto a amiga ia na cozinha, ela foi lá e arrumou o quadro. Olha que coisa. Agora, esses dias, até no programa veio, por que esses pensamentos negativos, ruins, geralmente eles vêm à noite, né? Às vezes, quando a gente acorda, geralmente quando você perde o sono, em vez de você pensar coisa boa, não, começa só a pensar tragédia. Você vai pensar, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, aquelas coisas. Geralmente à noite, né? Diz que o travesseiro é o melhor conselheiro, mas não é nada, às vezes não é. Evolutivamente é o medo do escuro, primitivo, o medo do desconhecido, a perda do controle. Tanto é que síndrome do pânico, que é um grau elevado da ansiedade, muita gente tem no lusco-fusco. Quando começa a anoitecer, daí a pessoa aumenta a pressão arterial, que a gente falou de pressão alta, ela começa a hiperventilar, e daí esses pensamentos, ela perde o controle e vão a 1000. Agora, ou então acorda de madrugada pensando. Quando a gente é invadido por pensamentos intrusivos, ou pensamentos negativos, ou pensamentos automáticos, o que a gente faz? Existe algum mecanismo que a gente pode se valer para, de repente, não pensar nisso e tal? Sim. Identificar da onde está vindo esse pensamento. Como eu estava falando, um pensamento automático vem numa crença central. Eu não sou bom o suficiente, ou eu vou ser demitido, ou vou sofrer um acidente. Então você vai identificar por que você está pensando naquilo. Se ele não para, que a pessoa se tem um transtorno, que ela tem uma ansiedade,
ela não consegue controlar. A gente tem que pegar ganchos sinestésicos ou físicos. Ela tem que dar um beliscão, bater na cara, dar um grito. Por quê? Porque ela vai voltar vai parar o pensamento e vai voltar para o físico. Normalmente respiração, técnicas de respiração, o mindfulness. Ouviram falar do mindfulness? Mindfulness. Que é o aqui e agora. Você não pode parar seus pensamentos. É um tipo de meditação, você não tem como esvaziar a mente. E sim, você vai escolher o que vai colocar. Isso é interessante, gente. Interessante. Você vai colocar na tua mente. Você não pode parar de pensamento, mas você pode escolher. Exatamente. Você vai primeiro desacelerar. Isso. É o parasimpático que está fora do controle. Você está com a adrenalina alta, está com o cortisol, que é o hormônio de estresse. O pensamento acelera, você não para. Então você começa respirando profundamente, acalma teu coração, acalma tua mente, e daí você vai identificar a origem desse pensamento e vai começar a colocar outras coisas na tua mente. Interessante. Esvazia de que a coisa coisas ruins e põe coisa boa. Pessoal participando com a gente, a Tânia Liz falou que hipoglicemia também pode causar desmaio. É verdade, né? Hipoglicemia também, você pode desmaiar. Será que eu estava... Não, eu estava passando mal mesmo. E a Gelivane falou, Padre Juarez, realmente o meu programa preferido é o da Rede Vida, o Bendita Hora. Mas também gosto do programa do SBT. Eu gosto do programa porque eu gosto do Silvio Santos e gosto de assistir a novela infantil. Tá bom. Mas aqui é melhor, né? Vamos lá, gente. Mais uma notícia. Entenda os produtos que contêm cafeína e como consumi-los corretamente. A cafeína é geralmente consumida... acabamos de fazer café. Olha, sacanagem, olha. A cafeína é geralmente consumida em diferentes momentos do dia. Do café da manhã, bebida energética. Para muitas pessoas, a cafeína é um estimulante essencial. Mas as perguntas que milhões de pessoas fazem são: existe uma quantidade específica que deve ser consumida? Existe um melhor horário? Que a cafeína faz o corpo se consumir de excesso? Essas são perguntas para você. Vamos lá. Existe uma quantidade específica que deve ser consumida? Depende. Gestantes, por exemplo, não tem deve. Um limite. Não, existe até um limite que pode ser consumido, mas a gente evita, né, ter ali o máximo do contato, porque para a gente perder ali essa quantidade, são 200 miligramas de cafeína, então você vai pedir numa padaria, você sabe quanto tem ali? Não sabe. Não sabe, né? Não sabe, é verdade. Então, é algo que a gente tem que ter cuidado ao falar. Melhor horário, o último estudo, salvo engano, que saiu em relação à cafeína ou qualquer tipo de estimulante, pra gente tomar ali até 6 horas antes de dormir. Isso, até 6. Até 6 Depois horas eu tomo antes um café de descafeinado. Perfeito. Né? Ou então, até chá verde, chá mate, chá preto, que tem um teor ali de cafeína. Pode atrapalhar o sono. Ainda que a pessoa ache que não atrapalha. Meu pai, por exemplo, toma café pra dormir. Toma café pra dormir. Eu conheço gente assim. Olha que coisa. Ele dorme tranquilo. Assim, ele se sente tranquilo, mas na verdade ali o organismo dele não tá tendo um sono profundo, né? Então tem que tomar esse cuidado também. E se consumir de excesso, tem problema? Com certeza. Principalmente para pessoas ansiosas, né? Tem essa questão. Nossa, coração. Exatamente. Que negócio, lembra? Tem tempo porque aqueles Red Bull, aquelas coisas, aquilo tem cafeína, né? Sim. Aquela cafeína. Taurina, cafeína. E que o pessoal mistura com bebida, diz que pode estar ataque cardíaco, aquela coisa, não? Exatamente. Acho que a gente não pode demonizar o café, ele pode ser consumido. Eu também acho que não, de jeito nenhum. Pode consumir com segurança, tranquilo. Mas tem pacientes que são mais sensíveis, né? Exatamente. Agora, criança. Pode dar café para criança? O pessoal tem uma coisa. Criança não toma café. Não é o ideal, né? Mas é a mesma coisa, não é demonizar. Acho que para o paladar da criança também não é. Eu tomo café desde... Imagina, eu vou contar uma coisa aqui. É um absurdo dos absurdos. Mas minha avó fazia com todo mundo. Minha avó fazia. Maria Costa Rei, lá em Lavras. A gente, antes de mamando ainda, a avó dava café pra gente tomar. Né? Geralmente, quando saía da maternidade, assim, dava um pouquinho de café, punha no dedo assim, ó, e a gente chupava o café, assim. Por isso que a gente gosta tanto de... Mas não faça isso em casa. Mas a avó fazia isso, né, gente, né? Mas eu vejo, porque às vezes faz não, criança não pode tomar café, como se fosse até uma droga, uma coisa assim. Não é o ideal, mas também ideal. Não tem ali uma coisa de... uma idade, a partir de 12 anos não tem uma... Tem uma coisa interessante, o senhor falou da avó, o ritual que envolve. Exatamente. A comida e principalmente o café. Tem um afeto, tem um carinho, é uma oportunidade de
Reunir a família, o aroma. O café, para nós em Minas, é uma coisa muito... Sagrada. Gente... Nem a vaca na Índia. Né? Porque alguém vai na casa de um mineiro, se você não tomar café, para nós é uma grande ofensa. Desfeita. A palavra é desfeita. As pessoas falam, você vai receber, na casa do mineiro, você fala assim, agora você vai tomar um café comigo. A pessoa fala, não, como não? Como não? Ou seja, como você não vai aceitar o café? Foi a expressão que o senhor usou aquela vez que eu recusei o café. Me sinto extremamente ofendido. Assim, porque eu fiz o pão de queijo, eu fiz... E outra coisa do mineiro que é interessante. O mineiro, ele não aceita de primeira. Você fala assim, vamos tomar um café? A gente fala, não, obrigado. Mas é mentira nossa. A gente quer que pergunte de novo. É verdade. É pra gente, é pra pessoa... A pessoa, não, aí fala, tá bom, eu vou aceitar. Mas isso eu fiz muito... Quando eu fui pro seminário, pro convento, fui pro sul. No sul, eu no começo era assim, a pessoa falava, você quer comer alguma coisa? Eu falava, não, obrigado. A pessoa não oferecia mais. Quantas vezes eu passei fome porque eu falei, não oferecia mais. Então, o mineiro você tem que insistir, porque na verdade a gente quer, mas não fala, né, doutor? Exatamente. Quer mais café, gente? Quer mais café? Obrigada. Não, obrigado. Por que a arritmia cardíaca pode ser tanto benigna quanto levar à morte? Condição que originou a morte do zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo, afeta cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil. Eu acho importante falar isso, porque todos nós ficamos impactados com a morte desse moço, de 27 anos, e ele tinha um histórico de arritmia. O que é arritmia, doutor? A arritmia é um batimento precoce do coração. É um batimento fora do normal. Do ritmo. Eu gosto de dizer que o coração é como se fosse uma casa. Então tem as suas paredes, as válvulas do coração como se fossem as portas, a parte hidráulica é como se fossem as coronárias que nutrem esse coração, e o sistema elétrico é a parte elétrica. Certo? Então tem essa parte elétrica que gera ali os pulsos, os pulsos que ele próprio gera para ele se contrair. Então o coração ele é capaz de gerar o próprio estímulo para se contrair. Só que existem situações que existe um curto-circuito. A gente já mapeou o caminho, é como se a gente já soubesse os fios que tem dentro do coração, e aí é como se tivesse um curto-circuito. Às vezes acontecem arritmias que são em regiões chamadas ventrículos, são regiões do coração, e outras em átrios. Algumas arritmias são benignas mesmo, elas têm... Como benigna? Elas podem existir, não vai fazer mal? Eu gosto de dizer o seguinte exemplo, eu falo isso com os pacientes também no meu consultório. A gente, quando está gripado, a gente espirra. Mas, às vezes, a gente espirra e não está gripado. Então, às vezes, o coração espirra. Então, dá aquela arritmiazinha... Dá uma batida fora do compasso. A gente aqui, tomou um cafezinho, alguma coisa assim, às vezes pode ser um estímulo para alguma... O coração, ele pode bater... Bate. Aquela questão do bloqueio do ramo esquerdo, tem alguma coisa a ver com isso? O bloqueio do ramo esquerdo... né, que chama bloqueio do ramo esquerdo. BRE, né? O bloqueio do ramo esquerdo não é uma arritmia. Não é arritmia. É uma alteração da fiação. Não se considera arritmia, então? Não é uma arritmia em si, né? É um distúrbio de condução do ritmo, vamos dizer assim, né? Falando um termo técnico. Porque se você sabe que, como se assim, cada vez que a gente aperta o interruptor, a luz acende. Se a luz tremula, isso é uma arritmia. Entendi. Agora, se dentro desse fio algum curto-circuito ou algum ponto não passa direito ao estímulo, aí é um bloqueio. Mas ele ainda continua acendendo. Mas continua acendendo. Tem um bloqueio, mas ele continua indo. Se o bloqueio é total, aí é a hora de pôr o marca-passo. Porque o bloqueio faz com que... Aí a gente faz um aparelhinho para fazer esse estímulo no coração. Acontecer. Doutor, mas no caso do esquerdo, 27 anos, ele tinha um histórico de arritmia, ele não podia estar jogando futebol. Não, a gente não sabe, porque existem situações, igual a gente falou, a gente pode ter arritmia, nós mesmos podemos ter uma arritmia benigna, eu não sei o que ele tinha, e a gente não tem como a gente saber. Agora, se tem alguma arritmia maligna, que a gente fala, né, existem algumas arritmias malignas, que aí sim a gente impede o paciente de continuar a atividade esportiva de alta performance. A atividade física normal é até bom. A gente depende do tipo de arritmia. Tem arritmias que a gente tem que falar, olha, não, a gente tem que tratar isso daqui. Existem formas de tratamento para arritmia?
Tem. O primeiro passo é descobrir o coração é doente ou é um coração saudável, porque mesmo corações saudáveis podem ter arritmias. Tá. E aí, se for um coração doente, o que causou essa doença? Aí a gente trata a doença e às vezes resolve a arritmia. Outras vezes é um coração normal e às vezes tem uma fiação extra ou alguma coisa ali que precisa só ir lá e queimar essa fiação, vamos dizer assim, pelo coisa. Então faz tipo um cateterismo, resolve isso e cura a arritmia. São uma das poucas coisas que na cardiologia a gente consegue curar. Na arritmia, o tratamento da arritmia é o marca-passo ou não, né? Não, a arritmia, quando tem um bloqueio e o coração começa a contrair muito devagarzinho, aí é o marca-passo. Quando existem arritmias do tipo taquicardia, que é a aceleração do coração, aí a gente pode fazer alguns tipos específicos de tratamento, como essa ablação que a gente fala, que é queimar. Ablação. Aí você resolve a arritmia nesse caso. Do Juan, a gente fica impactado com isso, mas é importante a gente falar para a população geral interessante. Que mais em torno de 13% das mortes súbitas aqui são súbitas. Por causa da arritmia súbita, né? Morte súbita. Morte súbita. E a gente tem que estar preparado. E às vezes o que a gente precisa, e isso precisa ser ensinado nas escolas, todo mundo tem que saber, é massagear o peito da pessoa, voltar. E usar um desfibrilador externo automático, aquele que cola as pás. E ele faz o trabalho sozinho. Ele tem que fazer Ele faz às vezes. Não precisa da pessoa saber, ele faz automático. A gente até incentiva que isso tenha no próprio condomínio do prédio. Não, o médico me chamou a atenção, falou, você tem que colocar na igreja isso aqui. Ele falou, porque o lugar que tem muita gente, você tem que ter ele falou, você tem que ter um desfibrilador automático. Tanto que eu falei para ele, mas quem vai saber usar? Ele falou, não, o automático é só colocar e ele faz tudo. Ele faz tudo. E não só, né, não precisa ser na igreja, no condomínio da gente. Né? Se a gente pensar que a gente pode ter essa experiência, como eu tive, uma vizinha minha teve uma parada cardíaca. Olha. E não tinha desfibrilador. Aí fez massagem? Fiz massagem, mas né, era uma senhora e a gente tentou fazer a reanimação e a gente ligou para o SAMU, fez todo o protocolo, né? Mas era uma senhora idosa, ela acabou falecendo. Mas enfim, é importante porque se tivesse um desfibrilador naquele momento, talvez as coisas poderiam ter sido desfibriladas. E isso aconteceu com o Eriksen, que é um jogador finlandês. Um campo caiu, tinha um desfibrilador, ele foi lá, foi reanimado, foi colocado um aparelho lá para ele fazer. Ele recentemente fez o gol do título do time dele. Então, doutor, mas é importante saber uma coisa. Muita gente que não sabe que tem arritmia. Por isso o exame de rotina é importantíssimo, né? Exatamente. Ele vai detectar. A primeira coisa é cuidar de você. Se cuidar para poder cuidar do próximo. Você só consegue salvar uma vida se você se salvar. É verdade. Então você primeiro cuidar de você, entender qual é a doença, se prevenir para você estar bem para ajudar o próximo. Interessante, olha. Eu tive um episódio que eu fui fazer também tudo eu tenho, né? Eu fui fazer na cardiologista, é muito melindrosa, a doutora Alessandra. Muito, eu acho interessante, é ótimo. E aí eu fui fazendo esteira e teve um momento que fibrilou. Eu tinha tido Covid. Aí foi quando ela ficou assustada, pensou que poderia até ser miocardite, alguma coisa. Mas não tinha nada, não. Não tinha nada, não. Acabou o programa? Não acredito, gente. Agora, no dia que vem gente boa, vocês acabam esse programa rápido, né, Ale? Eu queria... peraí, a música da delegada Rose. Vamos ver. Cadê? Aumenta aqui, ô Rodrigo. Olha que beleza. Olha, eu queria agradecer, mas antes, a nossa enquete, você se dá bem com seus irmãos? Vamos lá. 75,6% diz que sim, 24% diz que não, 24% diz que não. Tem gente que não se dá bem mesmo. Olha, queria agradecer, doutor Augusto, muito obrigado. Obrigado, minha presença, é sempre uma presença muito importante. De coração, eu que agradeço. Para continuar o papo, vamos fazer a nossa propaganda também. Você lançou um canal novo no YouTube, e as pessoas do bem têm que se posicionar com tanta coisa ruim. Isso mesmo. Como esse programa que traz informação que salva vidas. A gente também, dentro da área de saúde mental, está fazendo isso. Então, quem quiser se inscrever é o @Dr. Augusto Goldoni. @Dr. Augusto Goldoni. Tem um presente no YouTube. Ótimo. Lá tem um vídeo que a gente postou a gente está falando muito do Setembro Amarelo, promoção à saúde mental. Importante.
elaborei um e-book simplesinho, uma cartilha, gratuitamente vai estar acessível para todo mundo. Ó, e prometo botar, nessa semana vou colocar um material sobre isso que a gente falou aqui. Muito importante. Porque o tempo é muito curto. Mas eu quero, o Instagram do Dr. Augusto é @Dr. Augusto Goldoni também. Também. O Instagram. O YouTube do canal do YouTube também, @Dr. Augusto Goldoni. Ajuda a gente a divulgar isso mesmo. E o site é augustogoldoni.com.br. Então, ó, já pega o celular agora, a gente não vai pedir Pix, não. Não, agora. Pega o celular, entra lá e já se inscreve, gente. Dr. Jonathan Souza, muito obrado, doutor. Muito obrigado mesmo. Olha aqui, ó. Eu quero agradecer mesmo pela presença aqui, ó. Eu quero deixar aqui, ó, o site do Dr. Jonathan, lp.endovaskularsp.com.br. Tá aparecendo aí pra você. E também no Instagram do Dr. Jonathan, @drdr.jonathan, né, _Souza. Exato. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Foi ótimo o papo. Muito bom. Ana Beatriz Silva Gomes, nossa nutricionista vegetariana, vegana. Tudo que você quiser saber de vegetariano e vegano, porque ela entende. Ela é especialista em nutrição vegetariana e vegana, hein? Vamos lá. Olha aqui, ó. Você acessa o site dela, é Nutriana Beatriz. Ana com 2 N's. nutrianabeatriz.com.br. E no Instagram, @framboesias. Framboesias. Interessante. @framboesias. Isso. Então pode. E lá você tem dica tudo. Os dias. É difícil ser vegano. Todos os dias. Todos os dias. Eu falo lá. Vai lá. Isso é pra quem é vegano mesmo, vegetariano. E a delegada, muito obrigado, delegada Rose. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. A presença da delegada Rose foi a primeira que esteve nesse programa aqui no Bendita Hora. Siga ela no Instagram, @delegada_Rose. @delegada_Rose. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi muito bom estar aqui. Muito bom. Olha aí, gente, muito obrigado você que esteve com a gente. Tantas e tantas perguntas aqui, ó. Meu Deus do céu, não deu tempo de eu fazer. Perdão. E amanhã eu volto ao meio-dia. Aumenta o som. Roberto Carlos. Obrigado, viu, gente? Obrigada a vocês. Olhando